Boa noite. Inamet alerta. Haverá mau tempo nas províncias da Huila e do Cunene. E em Moçambique, perto de 1 milhão de pessoas prepara-se para enfrentar o ciclone Gezani. Em Angola, 6 províncias vão beneficiar do Reclima, projeto de resiliência climática e segurança hídrica. Chama-se Prodesa e é a nova aposta do Executivo para fortalecer a agricultura familiar, preservar a floresta e combater a insegurança alimentar no meio rural. Será este ano e vai acontecer em Luanda. A primeira Cimeira Global de Investimento em África deverá mobilizar investimento internacional para setores estratégicos do continente. Bem-vindos ao Telejornal. E começamos com um alerta do Inamet que prevê a ocorrência de chuva forte, acompanhada de trovoada nas províncias do Cunene e da Huila nas próximas horas, mais precisamente hoje e amanhã. E vamos já perceber com a Dalila Prata de que situação estamos a falar. Olá, Dalila. Boa noite. Fernanda. A população deve efetivamente acatar este alerta do Inamet. E nestas províncias já chove? Já há informação de que está a chover ou não? Em algumas regiões dessas províncias já há chuva. O alerta foi emitido hoje e é válido até às 18 horas de amanhã, Fernanda, pelo que nós solicitamos e pedimos às populações destas localidades que tenham atenção por conta da probabilidade de ocorrência de descargas atmosféricas. É pedido também que não fiquem perto de postes elétricos nem debaixo das árvores, que não façam também o uso do telemóvel durante a ocorrência dos fenómenos e que, se possível, desliguem todos os aparelhos eletrónicos e, para mais informações ou em caso de alguma ocorrência, ligarem para o 111, que é o número de emergência do CISP. Já se consegue saber que tipo de chuva teremos? Qual é a quantidade de chuva que está previsto? A previsão do Inamet é de chuva forte. Quando temos esta intensidade é acima do normal e já tivemos este ano, desde que começou o ano, cerca de 4 a 5 alertas e, infelizmente, depois dos alertas temos sempre situações menos boas nessas localidades. E, portanto, vamos acompanhar de perto esta situação. Mas tens aqui um mapa para nos mostrar, é isso? Sim, temos também o nosso mapa geral fornecido todos os dias pelo Inamet. Começamos, como sempre, com a umidade relativa do ar, que continua bastante alta em todo o país, com percentagens até 100%, ligeiramente mais baixas no centro-oeste e no sudoeste de Angola, onde as percentagens vão variar de 50% a 80%. Vamos atentamente olhar para a primeira região, compreende o norte e parte do leste. No leste, Dundo e Saurimo, com chuva moderada, de chuva fraca moderada, com probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. As restantes cidades têm a previsão de chuvisco ou chuva fraca. Atenção para Catete, 37 graus. É a cidade mais quente do nosso país para as próximas horas. Estamos a olhar para o centro e o restante do leste. Aqui recai a atenção para o Cuito, com chuva moderada, podendo ser localmente forte. As restantes cidades com previsão de chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. O Ambo, com 15 graus, junta-se a cidade de Lubango com igual número e tem as temperaturas mínimas do nosso país. Aqui temos alerta amarelo, como já informamos, para o Lubango e Ondiva, alerta amarelo de chuva forte acompanhada de trovoada, Menongue com chuva moderada, podendo ser localmente forte. Vamos olhar em atenção ao tempo em Luanda, no momento com uma temperatura de 27 graus. Amanhã não há previsão de chuva forte para Luanda, temos apenas chuvisco para Luanda. Já as temperaturas amanhã em quinta-feira 31 graus e na sexta-feira a temperatura sobe melhor em Luanda para os 32 graus. Reforçamos mais uma vez que temos alerta amarela para chuva forte, para o Huila e também para o Cunene. E como já referimos, vamos continuar a acompanhar esta situação. Boa noite, Dalila. Boa noite, obrigada. E em Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia lançou um alerta devido à formação de um ciclone tropical que poderá afetar o país, provavelmente já a partir de amanhã. Isto ocorre numa altura em que Moçambique ainda tenta recuperar-se dos estragos causados pelas últimas cheias. Em Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta sobre a possível aproximação nos próximos dias da tempestade tropical Gezani. Está a fazer a aproximação da costa de Madagascar
E no final do dia 2, dia 10 de fevereiro, ele poderá entrar para Madagascar como um ciclone tropical intenso. Esse sistema, quando entrar em Madagascar, vai perder a sua energia, porque está em terra, e ele vai fazer um movimento, em menos de 24 horas poderá sair para o canal de Moçambique. A previsão é de o sistema atravessar o canal de Moçambique a partir de amanhã, dia 11 de fevereiro de 2026, como tempestade tropical. O sistema, atualmente em monitoria na região de Madagascar, poderá evoluir para ciclone tropical antes de entrar no canal de Moçambique. Encostar a costa do nosso país, para a província de Inhambane, como ciclone tropical, mas também poderá afetar a região sul de Sofala, assim como a região norte da província de Gaza. Isso a partir do dia 13, 14 é que vamos ter alguma situação de ocorrência. Caso se confirme a evolução do fenómeno, são esperados ventos médios na ordem dos 120 km por hora, rajadas que podem atingir 140 km por hora, além de chuvas fortes com potencial para causar inundações e outros danos. As chuvas vão persistir, principalmente na semana de 9 a 16. Esta chuva vai começar a intensificar. Esperamos que seja assim, porque se for assim, estamos numa situação relativamente boa em termos de bacias hidrográficas. Se a situação piorar ali, podemos voltar a ter situações um pouco desagradáveis. Este novo alerta surge numa altura em que Moçambique ainda enfrenta as consequências das recentes intempéries, que provocaram cheias, inundações e deslizamentos de terra em várias regiões do país. Esta é a área do risco. Nós colocamos aqui, essas aqui são escolas, são unidades sanitárias, e depois ali temos população, esses pontinhos de amarelo, é a zona do risco, e pronto, estamos a pensar que pronto, vivem nesta área toda, qualquer coisa, aquele valor que está ali, e depois também unidades sanitárias, escolas, e fizemos também para a unidade sanitária. Nas últimas semanas, milhares de pessoas foram deslocadas. Registaram-se perdas agrícolas, destruição de vias de acesso e de sistemas de abastecimento de água e de energia. Por esta razão, o ministro das Obras Públicas de Moçambique apelou à população para ficar em zonas seguras. Qualquer regresso às famílias às suas casas deve ser de forma cautelosa para que e continue a avaliar e a olhar toda a informação que for a ser publicada pelo governo através do INAM e através do Instituto, através da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. As províncias de Sofala, no centro do país, e Gaza, Inhambane e Maputo, no sul, poderão ser as mais fustigadas pela passagem do ciclone Gezani a partir de quarta-feira, caso se confirmem as previsões meteorológicas. As autoridades estimam que 1 milhão de pessoas poderão ser afetadas pelo ciclone tropical. E a população de Moçambique agradece o apoio que tem recebido de Angola. Eu acompanhei nas notícias com muita honra, com muito orgulho, a iniciativa presidencial do governo angolano, do presidente Sua Excelência João Lourenço. A mim me tocou porque é bonito ver, antes de partilharmos a língua, somos africanos. É bonito ver este tipo de iniciativas entre africanos também, porque geralmente este tipo de ajuda sempre vem do Ocidente ou da Ásia para a África. Mas é importante nós sabermos que nós, na verdade, somos o mesmo povo. Temos as nossas diferenças religiosas, étnicas, de espaço, de fronteira, mas somos africanos, não é? Quando a gente vai para o Ocidente ou vai para a Ásia, eles não vêem a raça ser negro, ser caucasiano misturado, vê africano. Então, a iniciativa do governo angolano é de louvar, de um país africano, e depois temos estas semelhanças, não é? Que partilhamos a mesma língua, a mesma música, alguma parte gastronómica e valores, não é? E valores. E ambos ficamos independentes em 75. Então, é dizer muito obrigado. E depois stands. Eu estou aqui a colaborar com o Filipe Mukenga, com o Mário Gomes. Então, stands. Então, existe aquele spillover na nossa colaboração.
O músico moçambicano aqui a enaltecer o apoio que tem recebido de Angola para fazer face às cheias que aconteceram recentemente naquele país. E o mau tempo não tem dado também tréguas a Portugal. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil do país alertou hoje para novos riscos de inundações junto aos principais rios do país por causa da chuva persistente que deverá ocorrer até amanhã. Em Portugal, a chuva persiste e vai continuar a atingir nos próximos dias o país, sobretudo no norte e centro, zonas onde já se registra um excesso de acumulação de água devido ao mau tempo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera adiantou que Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga continuaram nesta terça-feira em aviso laranja, devido à chuva persistente e por vezes forte. Simultaneamente, vários distritos estão sob aviso amarelo por conta da agitação marítima e vento, com ondas que podem atingir os 11 metros. Por sua vez, o primeiro-ministro Luís Montenegro regressa na quarta-feira ao Parlamento para o debate quinzenal, que deverá ficar marcado pela resposta do governo às consequências do mau tempo. Com parte do país, 68 concelhos em situação de calamidade até domingo, Luís Montenegro vai responder pela primeira vez na Assembleia da República à oposição, que criticou a atuação do Executivo, sobretudo na fase inicial de resposta à depressão Christine, com vários partidos a pedirem a demissão da ministra da Administração Interna. 15 pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro, na sequência da passagem das depressões Christine, Leonardo e Marta, que provocaram também centenas de feridos e de desalojados. E no nosso país, mais de 1 milhão de famílias em 6 províncias poderão beneficiar das ações do projeto de resiliência climática e segurança hídrica. Com um financiamento estimado em 450 milhões de dólares, o projeto do Ministério da Energia e Águas conta com o suporte do Banco Mundial e da Agência Francesa para o Desenvolvimento. No Zaire, o programa está a ser implementado nos municípios do Soio, Tomboco e Mbanza-Congo. Mbanza-Congo, Tomboco e Soio são 3 municípios da província do Zaire, onde as ações do projeto de resiliência climática e segurança hídrica em Angola serão implementadas. Financiado pelo Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento, foi idealizado para atender a um universo populacional de 1 milhão de habitantes em 6 províncias do país. O projeto inicialmente estava concebido mesmo só para atender o sul de Angola, mas na verdade, como vocês veem, aquilo que são os investimentos a nível da província do Zaire, na altura, quando nós concebemos o projeto, eram muito exímios, não é? Daí termos solicitado ao banco que, para além das províncias que estávamos a atender ao sul de Angola, também pudéssemos atender a província do Zaire, já que na altura não havia previsão de grandes investimentos aqui. Com mais de 300 mil habitantes, atualmente, mais de 90% da população do Soio ainda não tem acesso à água canalizada. Em comparação com outras províncias do país, é no Zaire onde o projeto Reclima está mais avançado, aguardando apenas o arranque da execução. O Reclima irá beneficiar aquilo que é a distribuição de água, não? Na província, foi rubricado um memorando entre o Ministério da Energia e Águas e o Governo do Zaire, com o objetivo de reforçar as ações de adaptação às mudanças climáticas e promover a melhoria do acesso sustentável à água potável. Entretanto, em relação à expansão do projeto de água na região, o governador Adriano Mendes de Carvalho pediu a atenção do setor de tutela para os novos municípios resultantes da atual divisão administrativa. Vamos a levar para ver o que é que se pode fazer. À semelhança disso, vai acontecer com qualquer um outro ministro que cá passar. Vamos ter que levar às vezes para o Quelo, vamos levar para o Sumba, para a Pedra do Feitiço. Estou a falar estas áreas porque estou aqui no Soio, porque quem estiver, por exemplo, na zona do Unzeto ou estiver, por exemplo, no Quindês, eu tenho que falar nesse contexto de Kibala Norte e outras áreas. Quem estiver em Mbanza-Congo, eu vou ter que falar de Caluca. São algumas áreas.
É mais ou menos isso que a gente vai querer fazer. A situação da macrodrenagem do Soio também foi abordada. Quanto mais água nós distribuímos, mais água nós temos que tratar do ponto de vista de águas residuais. Ou seja, 85% da água que se distribui resulta em resíduos. Logo temos que instalar sistemas de saneamento, temos que instalar hectares e temos que instalar sistemas que permitam devolver essa água, essa água tratada, digamos, às linhas de água naturais, ao mar e etc. O ministro João Batista Borges anunciou ações coordenadas para macrodrenagem em curto prazo, com o auxílio de potenciais financiadores. O Prodesa é a mais nova aposta do Executivo para fortalecer a agricultura familiar, preservar a floresta e combater a insegurança alimentar no meio rural. Com o apoio do FIDA, o programa vai financiar cerca de 48 mil famílias e conta com o envolvimento do empresariado nacional. O programa será implementado nas províncias do Cuando, Cubango, Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico Leste e Bié. O Prodesa constitui o ponto de partida para identificar os principais desafios enfrentados pelas comunidades rurais em Angola, desde os acessos difíceis às limitações das famílias em responder às alterações climáticas. A ser desenvolvido nas províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico Leste, Cuando, Cubango e Bié. O Prodesa constitui o ponto de partida para eliminarmos a fronteira agrícola de uma região caracterizada por limitado acesso aos insumos agrícolas, dificuldades de financiamento, um quadro de pessoal técnico insuficiente para levar os serviços de assistência técnica a uma faixa abrangente da população, infraestruturas degradadas, dificuldades acrescidas das famílias em fazer face aos efeitos das alterações climáticas e de se conectarem com os mercados. O Programa de Desenvolvimento da Agricultura Sustentável visa promover a preservação da floresta e dos principais produtos, ao mesmo tempo que aposta na transformação da agricultura familiar. Pretendemos também incentivar o uso consciente dos recursos naturais, a preservação da floresta e dos seus principais produtos, como é o caso do mel, do tortulho, do manquete, do mongongo, que é a Schizophyton rautenendi, o óleo de Mompec, com elevada concentração de ômega e vitaminas, garantindo que as futuras gerações possam continuar a produzir e viver da terra e promover financiamentos à comunidade a partir dos créditos de carbono. Para a sua implementação, o Executivo angolano solicitou um empréstimo ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, com o objetivo de aumentar os rendimentos das famílias e melhorar o acesso aos mercados. Cujo objetivo é melhorar a segurança alimentar e nutricional das explorações agrícolas familiares da região. O programa está orçado em 73 milhões de dólares para o período 2025-2030 e pode o financiamento global atingir até 175 milhões de dólares. O Governo garantiu parte deste valor para assegurar os custos correntes do projeto. Deste montante, o Governo angolano vai contribuir com 6,37 milhões, que representam 11,4% do financiamento. Serão desembolsados para pagamento das despesas correntes e salários, entre outros. O Executivo defende que o sucesso do Prodesa passa também pelo empenho do empresariado nacional, sobretudo no processo de transformação da agricultura. O programa vai beneficiar cerca de 48 mil famílias através da extensão agrícola, do rastreamento das espécies locais e do reforço da agricultura familiar. Estão ainda previstos processos de recrutamento de técnicos especializados para assegurar-se a implementação do Prodesa. Assente em sistemas de mercado inclusivos, o programa aposta nos pequenos agricultores como estratégia para combater a insegurança alimentar. No total, trata-se de um programa de 11 anos, incluindo um ano de transição
e 2 ciclos de 5 anos, com um financiamento estimado em 132 milhões de dólares. Luanda prepara-se para acolher este ano a primeira Cimeira Global de Investimento em África. A iniciativa foi abordada hoje no encontro entre o presidente João Lourenço e os promotores do projeto, cujo foco é mobilizar capital internacional para setores estratégicos do continente. A África necessita atualmente de investimentos anuais de mais de 130 mil milhões de dólares em áreas como energia, infraestruturas, agricultura, minerais estratégicos, turismo e economia digital. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência representantes da plataforma global Africa Investment Summit, uma iniciativa destinada a mobilizar capital internacional para investimentos estratégicos em África e desbloquear ativos soberanos avaliados em cerca de 6 bilhões de dólares. Durante este encontro, os promotores agradeceram a liderança do chefe de Estado angolano, que consideram campeão do projeto, tanto como o presidente de Angola como da União Africana. Recordaram a sua participação no início de fevereiro no lançamento oficial da plataforma em Dubai, gesto interpretado como um sinal claro do compromisso africano com a mobilização de investimentos. Nós viemos aqui no sentido de, em primeiro lugar, agradecer o presidente João Lourenço pela sua liderança, mas também abordar com ele os aspectos práticos para a realização da primeira cimeira, tanto desta nossa plataforma que Angola vai acolher. E o nosso debate decorreu num clima bastante cordial e muito positivo, e Sua Excelência o Presidente deu-nos orientações e temos a certeza que a cimeira vai acontecer este ano ainda, no final deste ano, numa data a ser posteriormente confirmada. A plataforma pretende criar uma ligação direta entre investidores globais e os ativos estratégicos dos Estados africanos, considerados subaproveitados e subavaliados, estruturando-os para atrair investimento de longo prazo, sobretudo de fundos soberanos, seguradoras e fundos de pensões. I'm delighted to be here to meet with His Excellency President Lourenço. Esta cimeira, portanto, trata-se de uma nova plataforma que está a se criar no sentido de apoiar o continente a mobilizar recursos e desbloquear também vários ativos que nós temos, porque nós temos vários ativos a nível do continente, desde petróleo e gás, minerais e ativos também soberanos estatais, mas esses ativos nesta altura não estão bem alavancados, muito menos bem avaliados. Então falamos num montante de cerca de 6 trilhões de dólares americanos que temos a nível do continente, que precisam de ser estruturados, porque atualmente nós não temos nenhuma plataforma tanto de estruturação das transações no que diz respeito aos ativos soberanos. Entre as áreas prioritárias destacam-se os setores da energia, infraestruturas, agricultura, minerais estratégicos, petróleo e gás, turismo e economia digital, incluindo inteligência artificial e sistemas financeiros digitais. A iniciativa prevê igualmente um ambiente regulatório mais previsível, capaz de reduzir riscos e facilitar a entrada de capital internacional. Estamos a falar, portanto, de um conjunto de áreas onde teremos que ter investimentos bem assegurados para fazer com que os ativos soberanos sejam utilizados de forma adequada. E ali também, do outro lado, teremos outro tipo de investidores institucionais, tais como fundos de pensões, seguradoras, que esses têm muitos recursos, mas de recursos esses que às vezes ficam adormecidos há bastante tempo. Então, eles às vezes só estão à procura de maneiras de investir que sejam mais estáveis, mais previsíveis, com um ambiente bem estabelecido. Segundo os responsáveis, a Cimeira Global será uma plataforma permanente para estruturar investimentos e reduzir custos e riscos, com o objetivo de ajudar os países africanos a evoluir-se de uma economia dependente de ajuda externa para um modelo baseado em investimentos e na valorização dos seus próprios ativos.
And we also want to make sure that all these Procuramos acelerar o desenvolvimento econômico e social da África, olhando, portanto, para a sua juventude, as áreas rurais e com o último objetivo de reduzir, tanto a dívida africana. E há 2 pontos essenciais que eu lhes gostaria de contar. Primeiro é que hoje, a nível do mundo, a África é a região onde o PIB real cresce cada vez mais. Portanto, as previsões do Banco Mundial indicam que nos próximos anos o PIB real da África vai crescer muito mais do que qualquer outra região a nível do mundo. Então, nós temos que olhar para esta situação atual africana, onde temos muitos ativos não estruturados, muitos ativos não alavancados que poderiam ser utilizados. Portanto, quando falamos desses ativos, estamos a falar num montante de cerca de 6 trilhões de dólares, porque temos muitos minerais, lítio, cobalto, manganês e tantos outros. E outro lado, se olharmos, portanto, para a tecnologia da inteligência artificial, sistemas de defesa, tudo quanto se fala, mesmo no que diz respeito às energias renováveis, a África não está de fora. Estamos bastante entusiasmados com esta nova plataforma, portanto, que foi criada pelo Dr. Adesina, que nós também agradecemos. Portanto, trata-se de uma nova plataforma que será, digamos, a viragem, portanto, da forma como se olha para o continente, porque é uma plataforma para o continente que visa, portanto, criar novos recursos. Por isso, nós encorajamos e apoiamos essa plataforma e esperamos que uma plataforma que possa trazer investimentos para o engrandecimento do continente e para o bem das futuras gerações. Com isto, eu, mais uma vez, gostaria de agradecer ao Dr. Adesina e Sua Excelência o Presidente por nos ter recebido hoje. Com esta plataforma, os promotores pretendem transformar os ativos africanos em fontes de financiamento sustentável, criando oportunidades para a juventude, impulsionando o desenvolvimento rural e promovendo um crescimento econômico mais inclusivo em todo o continente africano. O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, recebeu hoje o embaixador da República do Ruanda em Angola, Charles Ruda Cubana, no quadro do reforço das relações institucionais e da cooperação parlamentar entre os 2 países. O embaixador ruandês reconheceu o papel de Angola na promoção da paz em África e na mediação do conflito na região oriental da República Democrática do Congo. O diplomata ruandês chegou às 10 da manhã ao gabinete do presidente da Assembleia Nacional. A audiência teve caráter de cortesia e assinala a sua primeira visita ao Parlamento angolano desde que Adão de Almeida assumiu a presidência da Assembleia Nacional. O encontro permitiu abordar a cooperação bilateral entre os parlamentos de Angola e do Ruanda, com destaque para o papel crescente da diplomacia parlamentar como complemento à diplomacia clássica conduzida pelos Ministérios das Relações Exteriores. Esta foi uma ocasião para podermos discutir a cooperação bilateral entre as 2 instituições, ou seja, entre o Parlamento da Angola e o Parlamento do Ruanda. Vamos chegar agora a um novo conceito que tem que ver com a diplomacia parlamentar. É um conceito não clássico, ou seja, não é a diplomacia clássica que existe em que os ministros das Relações Exteriores são as peças fundamentais para o fortalecimento das relações, mas ela agora está a ser feita a nível desta diplomacia parlamentar. Durante a audiência, foi também abordado o contexto regional africano com foco no papel da Angola na promoção da paz, da segurança e da estabilidade no continente. O diplomata ruandês destacou o envolvimento da Angola nos processos de mediação de conflitos em África, reconhecendo o contributo do país para a busca de soluções negociadas com acento tônico na mediação do conflito na região oriental da República Democrática do Congo. Angola tem estado a desempenhar um grande papel na mediação deste conflito. Se olharmos para o acordo de paz que aconteceu agora no Congo Democrático, este acordo foi assinado com base nas resoluções e de tudo quanto foi alcançado em Angola. O embaixador reconheceu ainda que a ação de Angola no plano regional tem sido determinante para a consolidação da paz e para o reforço da estabilidade política no continente africano.
O INSS, o SIC, o DIP e os serviços ligados ao Ministério do Ambiente deixam a partir de agora de fazer ações inspectivas. O assunto foi abordado na reunião do Conselho de Coordenação do Sistema de Reforma da Inspeção Económica, orientada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República. O Conselho de Coordenação do Sistema de Inspeção Económica, aprovado recentemente pelo Presidente da República, visa monitorar e acompanhar a implementação das medidas para a reforma da inspeção económica, com foco em promover o empreendedorismo, reduzir a carga inspectiva e proteger às empresas. Nesta primeira reunião, orientada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, foram apreciadas ações prioritárias da aplicação imediata, com realce para a extinção do INADEC, reenquadramento do pessoal e do património existente. Foi igualmente analisada a extinção do serviço inspectivo do Instituto Nacional de Segurança Social. O Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS, deixa de ser uma entidade inspectiva, passando esta competência a ser assumida pela Inspeção Geral do Trabalho. Por esta razão é que o Conselho apreciou igualmente uma proposta que visa a alteração do Estatuto Orgânico da Inspeção Geral do Trabalho. Outra questão em destaque prende-se com os serviços do Ministério do Ambiente, nomeadamente Direção Nacional de Tecnologias Ambientais e a Agência Nacional de Resíduos, que deixam também de fazer inspeções aos estabelecimentos comerciais, industriais, farmácias e hotéis. Passando esta competência, porque é redundante, a ser assumida pela ANIESA. De igual modo, está prevista a cessação das inspeções feitas pelos órgãos de investigação criminal em torno de estabelecimentos comerciais, industriais e similares, sem prejuízo da competência investigativa, que nos termos da lei cabe ao SIC, DIP e aos órgãos da Polícia Criminal. Por outro lado, está em curso a elaboração da nova entidade inspectiva que resulta da refundação da ANIESA. Os serviços provinciais, nomeadamente as direções provinciais de inspeção e fiscalização, e porque não se está aqui a criar um vazio institucional, continuam a exercer a sua atividade inspectiva até, portanto, a aprovação da nova entidade inspectiva que passa, de resto, a assumir essa competência mediante um formato que, a seu tempo, será também, portanto, aprovado. INSS, SIC, DIP e serviços afetos ao Ministério do Ambiente deixam de fazer ações inspectivas. As medidas integram a reforma do sistema de inspeção económica do país. O Executivo angolano aprovou um conjunto de medidas a serem implementadas este ano que visam a reforma do sistema de inspeção económica com foco na redução da carga inspectiva sobre os operadores económicos, melhorar o ambiente de negócios e, sobretudo, promover o setor privado. Simba Destino, Yolanda Manuela, TPA, Cidade Alta. As notícias regressam a seguir a uma curta pausa neste jornal. Regresse connosco, até já. E voltamos com mais um bloco de notícias. Mais de 800 pessoas já recebem água potável graças às primeiras ligações domiciliares no bairro Quinacundo, no Uís. A confirmação foi feita pela Vice-Presidente da República, que, num gesto simbólico, abriu a primeira torneira da casa de uma moradora. A visita de Campo de Esperança da Costa estendeu-se às obras do novo Hospital Geral do Uís, ao Magistério Secundário de Quilomoço e a Escola 11 de Novembro, que está em construção. Durante 2 dias, a Vice-Presidente da República radiografou pontos estratégicos da cidade do Uís com interesse econômico, social e cultural. O balanço é positivo da nossa visita aqui à província do Uís, cujo propósito foi reunir a primeira sessão da Comissão Nacional Multissetorial para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Mundial. Fizemos-la aqui no Uís,
para realçar que é preciso também olharmos para o aspecto da integração nas comunidades no âmbito das nossas políticas de valorização. Passamos em revista aqueles que são os bens patrimônio cultural de transcendente importância histórica aqui da província do Uís e acabarmos por identificar 2 de interesse coletivo. Um deles que é o Museu Etnográfico do Congo, que já está classificado como patrimônio nacional, e o outro que tem características únicas, que são as Grutas do Zenza, que é um patrimônio considerado de elevada raridade, único, mas que precisamos nós de levar a cabo as investigações científicas do ponto de vista de geomorfologia, de características naturais que o bem tenha, de características também a nível do aspecto visual. Destacam-se as obras do novo Hospital Geral do Uís, com uma capacidade de 200 camas, cujo término da obra está para o primeiro trimestre de 2027. Esperança da Costa constatou também o estado de abandono desde 2016 das obras do magistério secundário na aldeia do Quilomoço, uma infraestrutura escolar com uma capacidade para perto de 1.800 alunos, divididos em 2 turnos, com 24 salas e 128 quartos para alunos internos, refeitórios e áreas administrativas. A escola do primeiro ciclo, 11 de novembro, no centro da cidade do Uís, uma infraestrutura colonial com uma arquitetura modernista, com capacidade de 6.000 alunos em 3 turnos, vai ser remodelada, dada a sua imponência e importância no processo de formação, garante a vice-presidente da República. Uma escola com esta imponência precisa, entretanto, de obras de reabilitação, tem cerca de 31 salas. Pensamos que podemos intervir para que aqui a qualidade de ensino seja cada vez maior. Para a alegria dos moradores do bairro Quindenuco, na periferia da cidade do Uís, viram as torneiras de suas casas a jorrar pela primeira vez água potável no âmbito do programa das 15 cursos no Uís, desde janeiro de 2025, com um deadline de 24 meses. O projeto, depois de concluído, vai beneficiar perto de 100.000 pessoas nos bairros adjacentes à cidade do Uís. Esperança da Costa abriu a primeira torneira da casa de uma moradora de forma simbólica. Estes projetos são projetos estruturantes, onerosos, mas sem dúvida temos estado a concretizar. Se conseguirmos brevemente finalizar as 15.000 ligações, nós estaremos a responder aqui na cidade do Uís a cerca de 60% da nossa população com acesso à água potável, no âmbito perseguindo o grande objetivo da gestão sustentável dos recursos hídricos. Teremos também com esta componente uma maior proteção no âmbito da saúde pública. Tivemos aqui situações aflitivas na província do Uís, epidemias que não queremos que regressem. Portanto, o apelo aqui para a nossa população é que haja também o cuidado, não haja desperdício e não deixem formar charcos que a partir daí venham todos os agentes patogênicos e que causam as doenças. Estou bem contente, bem alegre mesmo. Estávamos a sofrer muito, bebíamos águas da cacimbas que não estavam tratadas, apanhávamos muitas doenças, mas graças a Deus temos a água potável, então é de agradecer e também apelar ao povo que não brinquemos com essa água, não vandalizamos os tubos nem os ferros para vendermos, porque não foi fácil para essa água chegar até aqui. Aconselhar o nosso filho que não pode vandalizar a água, não pode, porque sem água nós não podemos viver. Neste bairro já foram instaladas 148 ligações domiciliares. Oivaldo Panzo, Filomão Matondo, Jeremias Fiel, Mateus Doc, Miguel Domingos, TPA, bairro Quindenuco, periferia da cidade do Uís.
O Comandante-Geral da Polícia Nacional reafirmou esta terça-feira o compromisso da sua corporação com as leis do país, com a manutenção da ordem pública e com o respeito pelos direitos humanos. O Comissário-Geral Francisco Ribas garantiu que cada ano que passa a polícia está cada vez mais próxima do cidadão e mais modernizada para atender de forma eficaz a população. Hoje foram abertas em Luanda as celebrações dos 50 anos da Polícia Nacional. São rostos que, com ações, tornaram-se heróis e, durante as várias etapas vividas no país, sempre estiveram presentes para garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Uma polícia mais próxima do cidadão, comprometida com os valores, no respeito dos direitos humanos e na modernização dos meios para uma atuação mais eficaz. A situação atual da nossa corporação é de mudança estratégica para estarmos alinhados à sociedade moderna. Para o Comissário-Geral, os desafios são contínuos, mas os alicerces da Fundação da Polícia continuam inabaláveis. E devemos cada vez mais estar preparados para o combate à criminalidade organizada, transnacional, ao cibercrime e às novas ameaças da ordem pública, e para tal devemos evoluir para uma polícia proativa para os desafios do século. Para Francisco Ribas, a paz social é inegociável e a polícia é, por isso, símbolo da ordem e honestidade. O ponto mais alto do evento aconteceu durante a passagem de testemunhos. No painel, ex-comandantes gerais e oficiais comissários reformados que deram a saber factos nunca antes contados. Angola vivia um momento conturbado de guerra e a nossa polícia não podia deixar naturalmente, para além da missão da ordem pública, associar-se na missão da defesa da nação. Os mais novos ouviram dos mais velhos tudo sobre a polícia e os passos dados para a sua afirmação. Na verdade, eu fui uma das pessoas que intransigiu que o lema fosse pela ordem, pela paz, a serviço da nação. Foi o reencontro com a história. Momentos que marcaram o percurso e forjaram a corporação para uma polícia mais robusta e presente. Eu fui ao Brasil comprar os primeiros uniformes. Nós não tínhamos nenhuma experiência naquela altura. E postos no Brasil, fui assessorado pela polícia militar. O dia era de festa e, como não se podia esperar, novidades foram dadas. E uma delas é que, a partir de agora, as empresas de segurança estarão cadastradas no novo sistema de gestão. XGESP, uma plataforma integrada que permite a integração à Polícia Nacional, a solicitação dos serviços e apresentação de denúncias, gestão sobre as empresas privadas de segurança, maior rigor no registro e o controle do seu pessoal, das armas e armeiros, bem como os serviços destas prestados aos cidadãos. Ainda no âmbito da celebração, estará patente igualmente em Luanda uma feira de segurança pública. Na Baía de Luanda decorrerá a Feira de Segurança Pública, com exposição de meios e equipamentos da Polícia Nacional, com o propósito de mostrar a capacidade operacional, reforçar a cooperação institucional. As celebrações encerram no próximo dia 28 deste mês, data da fundação da corporação. A Polícia de Guarda-Fronteiras no Cunene registrou durante o quarto trimestre do ano de 2025 420 casos de violação de fronteiras, com destaque para contrabando de mercadorias e de combustíveis. Dados do Serviço de Migração Estrangeiros no Cunene revelam que diariamente cruzam a fronteira entre Angola e a Namíbia, concretamente no posto fronteiriço de Santa Clara, 5.000 cidadãos, entre nacionais e estrangeiros. Eu sou de Luanda e venho sempre aqui, compro minhas coisas e está tudo bem aqui.
também está tudo bem aqui. Apesar dos investimentos feitos nos equipamentos de controle da fronteira terrestre, ainda assim, muitas pessoas optam por transpor a fronteira ilegalmente. Só para se ter uma ideia, no quarto trimestre do ano passado foram registrados 2.422 casos de violação de fronteira, com destaque para o contrabando de mercadorias e de combustíveis. Este último tem levado à apreensão de várias viaturas com depósitos alterados. Havia milhares de viaturas com depósitos adaptados. As forças do Comitê de Gestão Coordenada de Fronteira, do SIC, do DIP e todos que atuam ao longo da orla, fizemos uma operação que temos feito até agora e conseguimos diminuir o número de viaturas que entram com depósito adaptado. A meta é eliminar essa prática. Depois do que ouviu e viu, Manuel Homem garante uma resposta cerrada aos crimes transfronteiriços. Tivemos a oportunidade de constatar várias apreensões que têm sido realizadas em torno do contrabando de combustíveis. Temos processos que já estão em sede do Ministério Público, muitos foram já julgados e os bens foram apreendidos a favor do Estado, e esta prática e estas ações vão continuar em toda a extensão do território nacional, porque os danos à economia nacional, os danos às populações resultantes do contrabando de combustíveis prejudicam grandemente o nosso país. Ainda no posto aduaneiro de Santa Clara, o governante visitou demoradamente o Centro de Comando e Controlo da Polícia de Guarda-Fronteiras, tomou contacto com a Brigada Canina e de Cavalaria e constatou o funcionamento dos postos de atendimento do SME. Nós já temos um plano que temos vindo a materializar de reforço de efetivos na fronteira de Santa Clara. Os problemas que os cidadãos têm manifestado e que são do nosso conhecimento sobre mais efetivos nos postos de fronteira dos serviços de imigração estrangeira, mais efetivos para a polícia fiscal ou ainda dos serviços de ordem pública na generalidade, serão atendidos já de forma imediata nos próximos dias. Quanto à situação que viralizou nas redes sociais de uma denúncia de maus-tratos em que foram submetidos alguns efetivos da Polícia de Intervenção Rápida no Cunene, o ministro esclareceu que o inquérito prossegue e, a seu tempo, terá o seu desfecho. É um processo que os órgãos afins de fiscalização do Ministério do Interior, da Polícia Nacional de Angola estão a desenvolver para garantir que não se volte a verificar o que acompanhamos na província do Cunene. Estamos seguramente muito empenhados a todos os níveis para que a disciplina, o rigor e o compromisso do comportamento dos nossos efetivos seja o mais exemplar para a sociedade. E como mandam as normas culturais da região, o ministro Manuel Homem não deixou o Cunene sem antes visitar o reinado da Umbala de Oquanhama, onde foi recebido pelo rei Jerônimo Alenga e a sua corte. O Presidente da República, João Lourenço, foi eleito hoje Presidente em exercício do Comitê de Orientação dos Chefes de Estado e do Governo da AUDA-NEPAD e sucede ao homólogo egípcio Abdel Fattah al-Sisi durante a 43ª sessão do órgão realizada em formato virtual. O Presidente da República, João Lourenço, foi eleito esta terça-feira Presidente em exercício do Comitê de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da AUDA-NEPAD, a Agência de Desenvolvimento da União Africana, sucedendo ao homólogo egípcio Abdel Fattah el-Sisi. A eleição ocorreu durante a 43ª sessão do Comitê de Orientação da AUDA-NEPAD, realizada em formato virtual, sob orientação do presidente cessante do órgão. No encontro, o chefe de Estado angolano interveio na abertura da sessão, na qualidade de presidente da União Africana, e voltou a discursar no final, já como presidente eleito, para apresentar a sua mensagem de aceitação. No discurso inicial, o presidente João Lourenço destacou os avanços alcançados pela AUDA-NEPAD entre 2022 e 2026, sublinhando o papel da agência como um instrumento central da execução de projetos estruturantes para o desenvolvimento do continente,
no quadro da Agenda 2063. O estadista angolano referiu, entre os marcos recentes, a terceira cimeira de financiamento para o desenvolvimento das infraestruturas em África, realizada em Luanda em outubro de 2025, que mobilizou cerca de 43,9 mil milhões de dólares em projetos regionais nos setores dos transportes, energia, água e infraestruturas digitais. Após uma profunda reflexão e um debate bastante construtivo, chegamos ao fim desta sessão com resultados que considero animadores relativamente ao futuro da AUDA NEPAD, que já tem hoje uma dinâmica irrefutavelmente transformadora, com impactos muito positivos nos objetivos de desenvolvimento do continente. Estamos diante de um quadro que ilustra e coloca a todos nós um nível de responsabilidade muito alto que temos que saber honrar de modo a não defraudarmos expectativas que vêm sendo criadas quanto à concretização das estratégias de desenvolvimento que delineamos. Tudo isto compõe um conjunto de tarefas e compromissos que teremos que procurar executar com total empenho e determinação, cabendo a Angola, que acabou de ser eleita para dirigir o Comitê de Orientação dos Chefes de Estado e do Governo da AUDA NEPAD, dar continuidade ao excelente trabalho desempenhado por Sua Excelência Abdel Fattah el-Sisi, Presidente da República Árabe do Egito, que nos deixa um legado de realizações merecedoras de realce e o qual temos que honrar com o nosso trabalho daqui em diante. Encaramos a responsabilidade que nos cabe a partir de agora como um serviço ao continente, orientado pelo diálogo, pela concertação política e pelo reforço da eficácia institucional e operacional da AUDA NEPAD. No exercício destas atribuições, Angola partilhará a sua experiência e vai colocá-la ao dispor da União Africana para o reforço da mobilização do capital humano africano e a consolidação dos resultados transformadores para o nosso continente, com especial enfoque no alinhamento entre a Agenda 2063 e os Planos Nacionais de Desenvolvimento. Neste contexto, iremos promover a implementação de iniciativas continentais, sempre voltadas para o reforço das capacidades institucionais e técnicas dos Estados-membros e das comunidades econômicas regionais, enquanto pilares essenciais da integração continental africana e da execução no terreno. É claro que nada disso será possível sem cuidarmos do capital humano africano, dando, neste caso, maior atenção aos mais jovens, dos quais esperamos um envolvimento ativo nos programas de mobilização de recursos e investimento africanos e não só, destinados ao desenvolvimento do nosso continente. Reitero nesta ocasião a nossa total disponibilidade para trabalharmos conjuntamente num espírito de coesão, solidariedade e responsabilidade partilhada em prol de uma África mais integrada, próspera e resiliente. A sessão terminou com a reafirmação do compromisso dos chefes de Estado e de Governo com a implementação das estratégias continentais de desenvolvimento e com o fortalecimento da AUDA NEPAD como instrumento de transformação econômica e social da África. E é o assunto que nos leva ao último intervalo do telejornal. Fique por aí, até já. Entramos para os minutos finais do telejornal. A vice-presidente do MPLA conviveu hoje com o músico Elias de Aquimoeso, considerado o rei da música angolana, e com a rainha do 4 de fevereiro, Engrácia Cabanha. Maraquiosa reconhece os feitos destas duas figuras nos diferentes processos da história de Angola. Estamos em fevereiro.
mês que simboliza o início da luta armada de libertação nacional, daí que o MPLA decidiu colocar em marcha a sua jornada em honra e memória aos heróis do 4 de fevereiro, ladeada por membros do secretariado do Biro Político e do Comitê Central, e no âmbito destas jornadas, a vice-presidente do MPLA começou por visitar Elias de Aquimoenso, o rei da música angolana. Na companhia da esposa e demais familiares, Elias de Aquimoenso protagonizou um momento de interação e descontração com Maraquiosa. Entretanto, as emoções falaram mais alto. Aos 90 anos, porém motivado e incentivado pela vice-presidente do MPLA, o rei Elias ainda soltou a voz. O MPLA é nosso partido e não poderia ser melhor do que isso, né? Toda a direção do partido está cá, na casa do Elias, para mais uma vez, né, homenageá-lo no âmbito destas jornadas que já começaram há 3 anos. Portanto, é o melhor que se pode fazer a alguém que se encontra em vida, que é o Elias, nesse caso, fez 90 anos, e o partido nunca se esqueceu dele. Está aqui a demonstrar a sua solidariedade para com o Elias. Uns lutaram com as canetas, o Elias lutou com a voz. É o único expoente no mundo que consegue cantar primeiro aquilo que lhe vai na alma e depois espelhar numa folha. E tem cantado sempre em quimbundo. A luta não foi feita só de armas. Portanto, ela também foi feita através da música, porque foi efetivamente através da música onde se passavam também as mensagens da necessidade da luta pela libertação do nosso país. Então, o que devemos fazer aqui hoje é efetivamente isto, é continuarmos a homenagear, continuarmos a honrar os nossos heróis, mas quando temos a oportunidade de fazê-lo enquanto ainda estão entre nós, melhor ainda. Ainda no projeto Nova Vida, a vice-presidente do partido sublinhou que, para além de ser esse gigante da música angolana, Elias de Aquimoenso é militante do MPLA, enfatizando por isso que o MPLA cuida dos angolanos de uma forma geral, mas dos seus em particular. O rei Elias é também um militante do partido MPLA. Portanto, por tudo quanto fez por Angola, por tudo quanto fez pelo nosso partido, essencialmente, estamos aqui hoje numa demonstração clara de que devemos cuidar uns dos outros. Aliás, esta é uma das grandes mensagens e das grandes orientações que o nosso líder, o camarada presidente, nos tem estado a passar com bastante veemência sobre a necessidade do cuidado, de cuidarmos dos nossos militantes de uma forma particular, mas do povo angolano de uma forma geral. Então é este o exercício que vamos fazer aqui hoje. Do Nova Vida, Maraquiosa rumou para o lar do patriota ao encontro da rainha do 4 de fevereiro. Aliás, Engrácia Cabanha aguardava ansiosa por esta visita. Nesta residência, o ambiente foi igualmente de descontração e de reconhecimento pelos feitos de uma anciã que, na altura uma adolescente, se afirmou naquele processo que culminou com a independência de Angola. A gente anda a dizer isso. Limpamos o terreno, acabamos de preparar o terreno e botamos a semente no terreno. Esperamos de quê? Colher o que nós plantamos. Já estamos a colher. Já estamos a colher. Por isso não vou falar muito, só vou agradecer. Apesar de não querer falar muito, a rainha do 4 de fevereiro reservou alguns minutos para os jovens. Os 50 anos de independência não foi fácil. Foi vidas mesmo, vida de pessoas. Por isso, juventude, vocês agora têm aquele hábito, você trabalhou já ontem, amanhã já faz mania. Não! O bem venha para frente. Estás a ver hoje a rainha? Já vieram aqui? Me agradecer. Então, se não quero trabalhar, vão te agradecer? Eu deixo a mensagem, juventude. Respeitam a independência. Respeitam os mais velhos. Seja no Nova Vida, como no lar do patriota, o MPLA proporcionou um ambiente de convívio para os homenageados e seus familiares, ambiente este que veio acompanhado por alguns bens. Muito importante para nós.
A candidata a secretária-geral da OMA, Emília Carlota Dias, apresentou hoje às militantes da OMA da província de Luanda as principais linhas de força do seu programa caso seja eleita secretária-geral da OMA durante o 8º Congresso Ordinário da organização, que terá lugar no dia 27 de fevereiro, a 1 de março. Carlota Dias tem como prioridades do seu programa o empoderamento feminino e o desenvolvimento socioeconómico e também a luta contra a violência doméstica. O município de Angombota foi escolhido para a candidata a secretária-geral da OMA, Carlota Dias, apresentar as linhas de força do seu programa às militantes delegadas da OMA da província de Luanda ao 8º Congresso da OMA e dar início à sua campanha eleitoral. Estamos aqui em Luanda para dar o arranque ao processo da campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral, a camarada candidata vai apresentar as suas linhas de força. Assumimos com prioridade o fortalecimento econômico e social da mulher, porque uma mulher economicamente forte é família protegida, é criança segura, é comunidade estável. Neste âmbito, defendemos a promoção do trabalho digno, do empreendedorismo, da autonomia econômica e da gestão consciente da renda familiar. O mundo reconhece hoje que não há desenvolvimento sem mulheres empoderadas. É nessa perspectiva que o empoderamento feminino tem de se transformar em ação concreta. Por isso, apostaremos na formação política, profissional, ética e cívica, na alfabetização, na educação para a saúde, no resgate dos valores morais e na preparação de mulheres para funções de liderança e de decisão. Onde há mulheres capacitadas, há justiça social e políticas mais humanas. Por outro lado, reconhecemos nos dias de hoje a força da economia informal, onde há milhares de mulheres garantem a sobrevivência das suas famílias. A nossa missão é proteger, organizar e capacitar. A cerimônia contou com a presença do secretário-geral do Bureau Político para a Organização e Inserção Social, do primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda e de altos dirigentes do partido, da OMA e da JMPLA. Estamos a terminar e hoje é o dia em que vale a pena recordar o quão foi importante a televisão pública de Angola investir nas novas tecnologias. A grande entrevista será feita a partir de hoje num novo cenário totalmente virtual. Frente a frente vão estar o João Pinto como entrevistador e o comissário Abel Batista, diretor de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional. Já a seguir ao telejornal, não perca, quanto a mim é tudo. Boa noite, até amanhã, à hora de sempre.